Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um CTC Roundtable. Essa é uma iniciativa da CTC, uma das 150 maiores empresas de tecnologia do Brasil. O tema de hoje é Descomplicando a Interoperabilidade. E os nossos convidados são o Alex Vieira. O Alex é CIO do HCore. Ele liderou grandes equipes em diversos grandes hospitais aqui no Brasil, tem experiência também internacional e hoje, atuando como CIO do HCore, é responsável pelo desenvolvimento e gerenciamento de grandes equipes também de transformação digital. E o Alex, uma informação fresquinha, é o vice-presidente eleito da ABSYS. Parabéns, Alex, aí nesse mandato. Temos também conosco o Dr. Guilherme Zwilker. Ele é CMIO da CTC e é presidente do HL7 Brasil. Ele também atua como coordenador de radiologia na Associação Paulista SPDM, para o desenvolvimento da medicina. Pessoal, esses são os convidados de hoje. Guilherme, Alex, é um prazer estar com vocês aqui. Podem dar suas boas-vindas aí para o pessoal que está nos assistindo. Quer falar, Alex? Eu queria falar primeiro parabéns para você. Pô, essa é uma grande conquista aí. A gente está muito feliz que você esteja embarcando nessa ideia aí da ABSYS, que a gente é super fã da turma lá da ABSYS e parabéns mesmo. Bom mandato para você. Obrigado, Kripa, pela gentileza de ceder aqui o espaço para nós. Obrigado, Guilherme. Obrigado, André, aí pelas felicitações. Eu acho que vai ser um desafio imenso, mas estamos aí todos dispostos, né? E conto muito com o apoio de todos vocês, né? De vocês dois, principalmente, nessa empreitada. E muito obrigado pelo convite também para poder participar dessa discussão. Legal, Alex, Guilherme. Bom, para quem está aqui conosco, nos assistindo, falar de interoperabilidade é um tema que interessa e a gente tem um desafio de descomplicar um tema que é bastante complexo, a gente não pode negar, né? Então, para tentar contextualizar aqui a nossa discussão, eu vou trazer alguns dados e alguns assuntos que podem nos ajudar. E depois, Alex, Guilherme, eu queria bater um papo com vocês, algumas perguntas já que o pessoal nos enviou previamente, para entender um pouco a visão de vocês, a visão de um CIO, né, uma pessoa bastante experiente aí no dia a dia dos hospitais, e o Guilherme, que vive a assistência e é o presidente de uma grande associação que é a HL7. Além de estar conosco aqui na CTC, como CMIO, nos ajudando em diversos projetos de transformação digital. Então, eu vou começar tentando fazer uma simples analogia sobre por que é que nós temos que interoperar, por que a interoperabilidade ela é importante. Vocês devem estar vendo aí na minha tela um mapa da Distrito sobre a quantidade de health techs que nós temos aqui no Brasil. Esse é um mapa que já está desatualizado. Um recente estudo mostrou que nós temos mais de 540 health techs só no Brasil. E diversas empresas que usam invariavelmente a mesma informação. Mas o modelo de saúde hoje é baseado nisso aqui, na desconexão da informação. A jornada é totalmente desconectada, existem vários silos de informações em diversos locais, desde o hospital até a operadora, laboratório, clínica, farmácia, e agora também com wearables, aplicativos de saúde, existem informações do paciente no seu celular. Como conectar tudo isso? O fato é que dados existem, de dados nós não temos problemas. Uma estimativa feita por Stanford mostrou que nós temos cerca de mais de 2.000 exabytes, sendo que um exabyte, só para a gente ter uma ideia, é cerca de 1 bilhão de gigas. Esse foi um estudo de uma estimativa do que nós iríamos alcançar em 2020. Então, hoje, certamente em 2022, nós temos muito mais dados a respeito de saúde do que nós imaginaríamos. O problema é que esses dados eles são complexos.
são complexos pela sua localização, como nós falamos aqui agora, pela sua estrutura, o formato, as definições, e definições é algo interessante, porque para um médico, uma definição de saúde pode ser diferente para outro, a complexidade do ser humano, já que a gente quer criar um gêmeo digital do seu dado, sem falar em recentes aumentos de regulação que pressionam também o controle do dado. É por isso que não é tão fácil a gente unir essas informações. Mas a grande questão é que quem se meter nesse negócio vai conseguir tirar grandes vantagens. E aqui existe uma curva de maturidade para quem usa melhor o dado. Quem atinge níveis maiores conseguem resultados maiores. Primeiro, porque vão conseguir fazer análise preditiva, vão analisar o seu dia a dia e vão estar muito melhor do que os seus concorrentes no mercado. O ponto é que o Brasil caminha para uma regulação que já escolheu o padrão. O padrão na portaria 1434 de 2020 é o FHIR. Então, a troca de dados entre instituições de saúde, definido pelo Ministério da Saúde, e a portaria criada pela RNDS, define o FHIR como esse padrão. Então, o bom é que o Brasil caminha no padrão do mundo. Isso nós não podemos negar que foi um grande ganho que nós conseguimos nos últimos anos. E, para começar a discussão, nós podemos olhar por que isso é importante, por que ter informação é importante. Na saúde, há um problema que é o overtreat, ou tratar demais o paciente. O que isso significa? Pedir demais exames, ou redundância em exames, fazer com que o paciente tenha que seguir com diversos médicos ou pessoas da assistência para obter a mesma informação que ele já poderia ter em função de outras passagens que ele tem. E por isso que os médicos dizem, nesse estudo, mostra que 804 médicos, ou 38% dos respondentes, entendem que tratam demais o paciente porque, às vezes, ele não tem informações sobre ele. Então, ou seja, ele não tem informações sobre o seu prontuário eletrônico. Outros, e um número significante também, dizem que tratam demais porque não tem histórico do paciente. Então, ou seja, a falta de informação no final do dia representa um problema para o paciente, para a assistência e pressiona custos do sistema de saúde. E é por isso que a gente ouve frases como essas e entende como verdade, como o da doutora Susan Desmond, que foi CEO da Fundação Bill e Melinda Gates entre 2014 e 2020, que diz que ela se sente irritada por ir na Amazon e conhecer mais ela do que talvez a médica, que ela encara ser uma boa médica, ter informações sobre elas. E é com essa frase que eu queria abrir para vocês, Alex e Guilherme, nessa contextualização que nós fizemos de dados desorganizados, dados não compartilhados e a necessidade atual de compartilhar informações sobre o paciente. Como é que vocês veem o futuro da interoperabilidade e por que ela é importante? Podemos começar com essa simples pergunta. Por que a interoperabilidade é importante? Queria ouvir você primeiro, Alex. Cara, o que eu vejo, né? Interoperabilidade é um modelo que a gente vem buscando há muitos anos, né? Dentro do mercado de saúde. A gente passou por um processo dentro do histórico, né? Dentro do modelo de saúde, onde nós partimos de um modelo de informatização desconectado. Então, nos primórdios lá dos anos 2000, quando as empresas começaram, os hospitais começaram a se informatizar, eles partiram para desenvolvimentos próprios, partiram para a compra de sistemas específicos para algum tipo de segmento do processo, e isso nasceu descontinuado, porque a gente não tinha ainda muito esse conceito de interoperabilidade, a gente não tinha os protocolos, cada sistema trabalhava de uma maneira diferente. E isso acabou ficando muito complexo quando você entendeu que o dado realmente fazia sentido ser analisado dentro de uma linha dentro do cuidado, né? E partiu-se então para a compra de ERPs, né? As empresas começaram a investir em ERP. Então você saiu do modelo onde você tinha sistemas desacoplados e partiu para um sistema único para que você tivesse a linha da informação de uma maneira contínua.
Isso se deu durante alguns anos, até ver a necessidade de voltar a sistemas específicos, porque os ERPs não conseguiram, dentro da sua completude, atender as necessidades da ponta, né? Do usuário da ponta. O enfermeiro ficava insatisfeito, o médico ficava insatisfeito, o cirurgião, o anestesista, e aí começaram a surgir sistemas periféricos. Esses sistemas periféricos acabaram criando também a necessidade de uma interoperabilidade de uma maneira mais robusta. E isso acabou trazendo a necessidade da criação de protocolos dentro de uma tecnologia mais avançada, dentro de um modelo de entendimento das empresas mais avançado, que já era diferente daquele primórdio lá dos anos 2000. Então, a gente vem nos últimos 10 anos, pelo menos, discutindo fortemente modelos de interoperabilidade, modelos de conexão. E, na verdade, isso faz com que a gente tenha um melhor cuidado aos nossos pacientes, faz com que a gente tenha um melhor cuidado ao nosso cliente final, que é o paciente. Né? E eu entendo que a gente nunca vai ter um sistema que ele atenda todas as necessidades e que irão surgir cada vez mais sistemas específicos. E como que a gente garante que esse sistema, o dado dele não vai ser um dado replicado, vai ser um dado que realmente eu vou ter a linha contínua dessa informação. E aí eu vejo que interoperabilidade é a real necessidade para que a gente tenha, de fato, uma linha de informação. Né? Como tudo em tecnologia é processual e contínuo. Né? Não adianta eu ter só o sistema, não, eu preciso ter informação, eu preciso ter estruturação, eu preciso ter também a interoperabilidade entre os meus serviços, entre as minhas captações de informação, para que realmente eu tenha um dado de qualidade. No fim mesmo, a interoperabilidade vai me apoiar na geração de dado de qualidade. E dado de qualidade vai permitir que eu crie inteligência artificial, vai permitir que eu crie modelos preditivos de análise para eu poder cuidar melhor do meu paciente, eu poder fazer uma avaliação dos meus custos, eu conseguir fazer uma avaliação financeira da minha empresa, e tudo isso vai gerar maior rentabilidade, vai gerar melhor cuidado e, consequentemente, um melhor resultado para a minha instituição. Então, eu vejo que a interoperabilidade ela está no meio de todo esse serviço, né? Ele está no meio entre a captação da minha informação e no meio da minha tomada de decisão. Então, por isso que eu vejo de forma crucial um modelo de interoperabilidade muito bem definido, muito bem desenhado e em cima de protocolos estabelecidos de mercado. É o que eu penso sobre o porquê a gente precisa de interoperabilidade. Legal, Alex. Guilherme, pegando esse gancho do Guilherme, né, sobre estruturar bem modelos de interoperabilidade, como é que você enxerga hoje essas principais confusões entre interoperabilidade e integração de dados? Como é que você pode tentar descomplicar, falando aqui sobre o nosso tema, né, de descomplicar a interoperabilidade, explicar para quem está nos ouvindo qual a diferença desses dois temas? Acho que está mudo, Guilherme. Desculpa, agora foi, certo. A pergunta é muito bacana, porque essa é uma confusão e eu acho que é um alçapão de quem começa a fazer as coisas sem uma espécie de pré-entendimento do que está acontecendo. Então, é muito claro que aconteceu nesses últimos anos que as pessoas chegaram muito ávidas, né? A partir do ano 2010, elas chegaram muito ávidas com a ideia de você fazer sistemas digitais funcionarem nos seus hospitais. O que acontece quando você tem, por exemplo, um hackathon, né? Um desses, eu acompanhei uma porção deles, esses eventos de ideação, quando eles não são pré-qualificados, de alguma maneira, eles não entendem que existe uma complexidade que é atípica para um cenário como, por exemplo, um cenário financeiro, então você tenta usar a mesma metodologia, você acaba caindo numa questão de integração. Né? A integração, às vezes, ela é simplesmente você criar a interface em que as duas entidades vão conversar. E aí, tudo bem, está estabelecido o canal, mas e o significado das coisas? Então, pelo menos um pouco desse significado, você tem que tentar transportar disso. Então, a gente está falando de dois, digamos, de dois níveis aqui para a gente falar nisso. Um que existe o canal de conversa,
E uma outra coisa que é mais ou menos o significado, né? Uma das coisas que os médicos sabem muito é o CID, né? O CID é um transporte de significado. E por que isso agora, né, é tão importante nesse momento a gente falar isso? A gente tem uma pressão tanto de cuidados melhores, então as equipes assistenciais precisam ter informação para cuidar melhor seus doentes, quanto as instituições também, elas não podem ficar numa situação vendida, no momento que elas simplesmente não garantam que esse processo do dado está na mão daquele prestador de serviço que está vinculado à instituição, não está lá, entendeu? Então, eu acho que é crítico isso, é uma questão quase que, digamos, estratégica fundamental para os próximos serviços serem competitivos. Legal, Guilherme. E, Alex, você, por ter uma experiência em outras instituições e conhecer o mercado de saúde no Brasil e no mundo, tem uma visão bastante ampla desse assunto. Imagino que você já tenha participado de inúmeras iniciativas de interoperabilidade. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho, na tua visão, por que algumas dessas iniciativas falharam? Porque aqui no Brasil, falando especificamente do nosso mercado, por que é que nem todos conseguem atingir pelo menos um nível básico de interoperabilidade? Eu acho que vai muito em linha com o que você perguntou para o Guilherme, né, sobre a confusão de integração e interoperabilidade. Eu vejo que as empresas acabam trabalhando integração e fala que tem uma interoperabilidade, né? Esse que é o modelo mental que talvez a maioria das empresas que falham quando vão trabalhar no modelo de interoperabilidade, por não estar trabalhando com interoperabilidade. Está trabalhando com um modelo de integração de dados, um modelo de integração de informação, apenas para facilitar a digitação de um item ou para minimizar a duplicação de dado. Então, eu vejo que as empresas trabalham muito na redução do esforço do input do dado. E isso acaba gerando essa falha, né? O entendimento da interoperabilidade, que é ter o dado contínuo, e para que você não tenha a necessidade de ter aquela informação em diversos lugares, você conseguir ter a reutilização e ter a visão real de como você consegue ter uma melhor tomada de decisão daquilo e daquela trajetória da informação, ela não é poucos lugares estão aplicando. E aí você acaba comprando uma ferramenta que faz isso para você. Mas você compra sem saber o porquê que ela está fazendo, né? Acaba comprando porque está no hype você colocar a interoperabilidade. Mas no fim você não sabe o conceito real daquilo, né? Por que você não tem que desacoplar a sua informação? Por que você tem que ter um protocolo? Então eu vejo que esse entendimento ele é muito falho nas instituições, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo dos anos em alguns modelos de formatos de interoperabilidade. E eu vejo que a grande maioria deles, a falha foi nesse sentido, que as pessoas pensavam em integração, não na interoperabilidade do dado, mas sim na integração da informação. Eu participei de um projeto em 2014, né, que foi realmente era a implementação de uma ferramenta para fazer a interoperabilidade de todas as integrações que existiam de sistema para o ERP. Né? E aí você vê, né? Só na minha fala, qual que é o conceito, né? A empresa, na época, comprou um barramento de interoperabilidade para facilitar a forma de integrar, né? Para fazer integração. Então, nunca se pensou naquela época que aquele barramento era para a gente criar um outro modelo de trabalho, né? Para criar uma qualidade na informação, para criar protocolos, para a gente ter um formato de interoperabilidade real, né? Que é o que a gente está discutindo aqui. E sim, a discussão era integração de informação. Era para facilitar a vida dos desenvolvedores para fazer a integração de dado mais rápido. Então, eu vejo que esse é o grande problema do erro na implementação de interoperabilidade. É o conceito.
Eu acho que a gente tem que focar cada vez mais no conceito. E às vezes eu vejo, até dentro do próprio mercado de saúde, dentro do próprio mercado de implementação, o cara que vai vir vender para você um modelo de interoperabilidade, ele vem falando de integração, né? Que vai facilitar a sua integração. Eu vou facilitar para você, seu desenvolvedor não vai mais precisar demorar tanto tempo para ficar fazendo integração. Então, eu acho que esse é o ponto crucial para que você consiga implementar de fato uma interoperabilidade de sucesso. É você saber o que você está fazendo e o conceito real do que é a interoperabilidade. Então, eu vejo falha no conceito ao longo desses anos. Vejo que agora muitas empresas, né, inclusive vocês, vêm com um modelo diferente de pensamento relacionado à interoperabilidade. Né? Um modelo onde a informação ela não é integração, é uma linha do dado, é uma linha de qualidade que aquela informação possa ser reutilizada em diversos outros serviços. E aí vem em cima daquela linha de pergunta que todo mundo fala, por que tem o Open Finance e não tem o Open Health? E é por isso, porque a gente pensa em integração, a gente não pensa em interoperabilidade. Muito bom, Guilherme, Alex. Guilherme, puxando essa linha do Alex, vamos dizer que para descomplicar o conceito, a gente também usa aqui um discurso de integração é para TI, interoperabilidade é para assistência. Acho que isso facilita também um pouco o entendimento sobre esse tema. Não sei se você concorda sobre isso, sobre essa visão mais simplificada sobre o tema, né? E puxando esse gancho, o que não fazer? Essa é uma outra coisa bastante interessante, porque quando você fala o que não fazer, você puxa a capivara de uma série de instituições, às vezes nacionais, que fracassaram em fazer isso, né? Inclusive, um pouco, né, você mostrou no comecinho uma opção que foi feita pelo governo federal, e que, em todos os fóruns que eu vou, eles falam que foi uma opção acertada, né, que é a questão do FHIR, né, do protocolo HL7, que chegou num nível de maturidade nesses últimos 10 anos, que tornou possível a gente fazer coisas incríveis com isso. Então, eu acho que assim existiu muita questão também, Cripa, que do ponto de vista ideológica, sabe? Existiam muitas iniciativas que puxavam a informação para um grau de complexidade que era maior do que era possível a turma lidar. Então, a gente está num cenário intermediário. O cenário não é tão fácil, não é plug and play. Mesmo que você tenha um arcabouço, é muito difícil que você não tenha esse entendimento da parte das lideranças, no mínimo de saber, como o Alex bem colocou, né? A gente não está falando de integração, a gente está falando de um negócio mais complexo, né? Que é a transição do cuidado, o cuidado, ou o conceito transportado digitalmente. Então, assim, também não estou querendo formar uma equipe de desenvolvedores em cada hospital, porque não vai dar, entendeu? O tipo de formação necessária, ela é uma formação que requer muitos anos de treinamento, coisas muito específicas que não são palatáveis para a maioria dos clínicos, e uma habilidade também que é um pouco atípica, que é transitar nos dois cenários, que é tanto no cenário de TI quanto no cenário de aplicação, né? Então, a gente tem histórias de fracassos que são devidos a opções erradas nacionais, opções erradas corporativas, falta de entendimento da comunidade. Eu acho que é um misto de tudo isso, né? Muito bom, Guilherme. Acho que a gente até está atrasado um pouquinho no Brasil por causa disso, por uma escolha em alguns momentos de modelos que não eram FHIR, né? Invertendo aqui a ordem das perguntas, eu volto para você também, né? Eu acho que todo mundo se lembra de uma discussão a respeito de OpenAir, agora FHIR, são modelos aí que alguns se apaixonam, né, por um viés e outros por outros, né?
Como é que você vê isso, Guilherme? Até pela tua história dentro do Instituto HL7, como é que você vê esse movimento acontecendo ao longo do tempo e por que talvez a gente esteja um pouco atrasado? É, não sei se exatamente a palavra é atrasado, porque todos esses, quando a gente vai, e aí eu, né, vou fazer aqui uma outra, se quiser aprender o negócio, vai lá no instituto que nós temos lá um zilhão de cursos, o cara entra depois nunca mais sai também, né, porque ele começa, e aí ele se apaixona por uma linha dessas aí e vai, né. Mas assim, vamos falar assim de uma maneira simplificada sobre isso para a turma entender, né? Vamos pensar em banco de dados, né? Banco de dados, você tem basicamente lá uma ideia de você dar campos e relacionar eles a conceitos, né? Você começa a atribuir a campos que se dá nomes. Aí o pessoal foi sofisticando isso, por exemplo, criaram um modelo que chama OpenAir. Esse modelo era um modelo muito pensado no banco de dados, mas eles pensavam ainda mais sofisticado. Eles falavam assim, não, porque aí nós vamos capturar a essência da informação clínica. Aí tem um outro modelo, por exemplo, que é o OMOP, que é um modelo que o pessoal que gosta muito de inteligência artificial curte. E você vê lá, então tem essa turma falando, apaixonada por isso. Não, o meu modelo é melhor, o meu modelo é melhor. O HL7 chega e fala o seguinte, cara, tudo bem, você usa o modelo que você quiser, mas vamos pelo menos trocar o dado, porque a gente está precisando aqui, um lado está precisando falar com o outro. Então, assim, existe um lado de transporte de significado simplificado pelo HL7, o que é uma grande possibilidade de você usar esses modelos também que você tem para o seu repositório, para a sua equipe que está querendo fazer isso. Agora, existe todo um grau de inteligência para fazer uma coisa que eles chamam de mapeamento, né? Eu vou falar de alguns mapeamentos possíveis. Olha só como a coisa também é bem prática, né? Por exemplo, SUS e SIGTAP, né? TUS e SIGTAP. Todo mundo conhece a tabela TUS. A tabela TUS é uma tabela que você paga o sujeito na assistência suplementar. E a tabela SIGTAP é que você paga o sujeito no SUS. Essas duas tabelas, elas podem ter uma lógica de complementação, né? Mas, assim, o que eu estou querendo falar é o seguinte, que existem... Você pode se perder nesse caminho, né? Você pode se apaixonar, você pode pegar acho que a Rede Nacional de Dados em Saúde, o HL7, outras instituições que estão lidando com isso, né, de manipular esse tipo de informação e poder facilitar a vida das pessoas, está querendo ajudar, né? Assim, funcionar como tradutores para que as coisas realmente consigam se operar não só no nível da integração que o Alex está falando, mas no nível de algum transporte de dados úteis para essas instituições, para você, de fato, fazer acesso a banco de dados, por exemplo, num ponto assistencial remoto que não pertence àquele hospital onde você está naquele momento, por exemplo. Ótimo. Guilherme, entendo também que a escolha do formato FHIR para mensageria e para repositório ela é estratégica para o país, porque segue o modelo dos modelos mais bem-sucedidos no mundo todo, né? Então, acho que a gente pode dizer que está no caminho certo. E, Alex, aproveitando aqui a pergunta de um dos nossos convidados também, o Walter pergunta: como iniciar uma jornada de interoperabilidade em uma instituição de saúde e quais seriam os primeiros passos? O primeiro passo é entender por que você quer fazer a interoperabilidade. Qual que é o motivo? Qual o motivador que você vai fazer isso dentro da instituição? Depois de você entender o motivo pelo qual você quer fazer a interoperabilidade, é identificar se não é interoperabilidade ou se é a integração que você está querendo fazer, né? Depois que você identificou todo esse processo, não realmente é a interoperabilidade de serviços que eu quero trabalhar. É escolher qual modelo que você vai implementar, né? Se é um modelo que você vai fazer in-house, se é um modelo que você vai buscar uma empresa que já trabalha com interoperabilidade e pode te apoiar nesse modelo, que já vem com um protocolo de padrão para que você consiga implementar.
Em terceiro, eu vejo que é qual o resultado que você espera dessa interoperabilidade. Então, eu vejo que o desenho de um processo de interoperabilidade ele tem que partir do motivador, qual é o modelo que eu vou fazer, qual é o tipo de ferramenta que eu vou estar utilizando e o que eu espero dela. Para que você consiga medir se o que você tinha lá como problema realmente vai ter como resultado no final. Porque fazer por fazer é aquilo que eu disse, né? O que a gente fazia há 10 anos atrás. Vou fazer interoperabilidade por fazer. Vou gastar uma grana colocando uma ferramenta que vai gerar para mim alguns ganhos, mas será que é o que eu estava esperando lá no início? Então, eu acho que o grande princípio de se implementar um modelo de interoperabilidade dentro da empresa é saber qual é o processo que você está querendo e o que você está querendo gerar de resultado. E aí sim você conseguir definir. Ó, eu vou fazer uma interoperabilidade via microserviço, eu vou fazer um processo de API, eu vou colocar uma ferramenta, um buzz aqui, para que eu possa fazer esse processo para mim. É o que você vai gerar de resultado final. Mas o meio, que é o processo de interoperabilidade, ele precisa estar muito bem alinhado com o problema e com o resultado que eu quero entregar após isso. Se eu não tiver esses dois pontos muito bem alinhados, você pode colocar qualquer tipo de processo de interoperabilidade que vai ser mais do mesmo. Né? Você está colocando só mais uma ferramenta dentro do seu portfólio para que você tenha que gerenciar. A gente tem que se preocupar no gerenciamento do resultado, né? A interoperabilidade ela tem que vir para eliminar um problema, não para ser mais um problema a ser gerenciado, e sim para eliminar todos os problemas que nós temos nesse meio do caminho e a gente conseguir se concentrar neste resultado final. Então, a principal dica que eu deixo é entender esses 3 pontos, né? Qual que é o meu motivador? Qual é o modelo de ferramenta que eu quero implementar dentro da minha instituição? Pesquise muito bem. E qual que é o resultado esperado? Se eu tiver esses 3 pontos, com certeza o seu formato e o seu modelo de interoperabilidade vai gerar sucesso. Ou se não gerar sucesso, você vai conseguir saber, pelo menos mapear onde que está dando erro para que você consiga resolver, né? Lembrando que interoperabilidade não vai resolver todos os problemas. Você precisa ter essas outras 2 pontas muito bem definidas, bem alinhadas, bem documentadas, para que você consiga realmente medir o resultado. Ótimo, Alex. E engatando também outra pergunta aí no teu discurso, qual é a maturidade da interoperabilidade nas instituições atualmente? Como é que você vê isso em termos de maturidade? Eu vejo que hoje as instituições de saúde, elas ainda são muito imaturas no processo de interoperabilidade. Eu vejo que a discussão no exemplo que eu dei de 10 anos atrás, continua o mesmo, né? Então eu vejo que esse processo está muito imaturo. Eu vejo que hoje a gente tem tecnologia muito superior do que o que a gente tinha 10 anos atrás. Só que o modelo de pensamento, o processo e entrega não acompanhou esse processo de tecnologia. Então eu vejo que hoje a gente tem empresas que entregam produtos muito bons, né? O cara às vezes chega aqui para oferecer, pô, eu tenho esse produto aqui que vai te entregar isso, isso e isso. Eu sei que o produto do cara é bom, que o produto entrega. Só que para aquilo funcionar, depende todo de uma camada que prevê o início da interoperabilidade, o início do modelo tecnológico. E essa base ela ainda é muito falha, né, no mercado de saúde. Os processos, toda a captação de informação. A gente vê, tem instituições se informatizando agora. A gente está em 2022, indo para 2023. A gente está discutindo informatização, né? Então, eu vejo que algumas coisas avançaram muito. Existem instituições que estão nesse patamar, que conseguem realmente implementar um modelo de interoperabilidade legal, que já tem insumo para poder começar a captar os resultados reais de uma interoperabilidade bem feita, mas não é a realidade do Brasil. A gente pode colocar aí que tem 10% de empresas que conseguem fazer isso bem feito relacionado à saúde. E se a gente inverter, eu posso colocar que deve ter pelo menos uns 70% de empresas que conseguem fazer isso tecnicamente bem feito, né? Então, eu acho que existe uma disparidade do que eu tenho de tecnologia para implementar e do que eu tenho realmente de processo de entrega para essa interoperabilidade, captação de informação, que hoje ela é muito falha, né? E aí eu estou te falando, cara, pegando uma visão de Brasil mesmo, né?
eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de cuidar de 9 regionais no Brasil. E o negócio é feio. Se a gente discute aqui, até às vezes, hoje eu estou aqui no HCOR em São Paulo, a gente discute um modelo um pouco mais de infraestrutura mais avançada, né, para a gente começar a implementar a interoperabilidade, mas quando a gente vai mesmo nos hospitais ao longo do Brasil, aí você vê que o negócio está muito, mas muito defasado, muito atrasado. E como eu disse, a gente está discutindo ainda informatização. Está discutindo sair do papel. Né? E aqui a gente está fazendo uma discussão para quem já saiu do papel há um bom tempo e está querendo dar o próximo passo. Né? Mas eu vejo, né, que a gente precisa estar discutindo sempre isso. Né? Porque quem for alcançando o patamar para dar esse próximo passo já sabia o que fazer. Há 10 anos atrás a gente não sabia o que fazer, agora a gente já sabe, né, qual que é o caminho, como que a gente pode chegar de uma maneira mais simples, de uma maneira menos custosa. Então, eu acho que o mercado de saúde ele ainda é pobre relacionado a modelos de implementação, a avanço, mas eu vejo que hoje a gente já tem tecnologia para quem já chegar nesse patamar conseguir dar o próximo passo. Pois é, e o interessante é que aqui na CTC a gente semanalmente recebe startups querendo se conectar com hospitais. E aí a gente vê um movimento interessante acontecendo hoje, é que os hospitais não querem mais se conectar simplesmente de uma forma artesanal, ou mesmo só fazer integração, eles querem de fato interoperar. Por algumas razões, né? A qualidade do dado e manter um modelo único para outras integrações futuras com outros fornecedores, né? Agora, interessante que na conversa que a gente está tendo aqui agora, várias perguntas estão trazendo a gente para o lado regulatório desse assunto. LGPD, segurança. Guilherme, você que está à frente do Instituto e também tem conversado conosco aqui com essas startups, como é que você vê o quanto a interoperabilidade pode ajudar na gestão da informação, na gestão do consentimento e endereçar a nossa recente Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que você vê isso? Pode ser um problema, já que a gente está falando de compartilhar informações, ou pode ser o início de uma solução? Nossa, que pergunta. Eu também queria falar também uma outra coisa para a gente colocar também nessa mesma resposta, um negócio que o Walter perguntou ali, né, sobre e transformação digital nisso, né? Porque muita gente já foi lá na ponta do problema e falou, não, eu quero fazer a transformação digital. E aí esqueceram nesse negócio de, né, os passos que precisa chegar. Então, depois... Aí eu que vou perguntar para você e para o Alex, viu? Como é que vocês veem aí a transformação digital nisso aí? Porque eu sou clínico, pô, eu tenho que saber do lado dos tech aí. Mas, assim, o lance aí eu acho que esse é o ponto nevrálgico da coisa, né? Da LGPD, porque sempre a discussão a gente tem feito da seguinte maneira, né? A LGPD, ela falou o quê, né? Ela falou que todo mundo tem direito aos seus dados. Agora, vai lá no HCOR lá. Vamos perguntar ali depois para o Alex como é que faz para... Se for no HCOR, como é que você dá o dado para a pessoa? Deve ter muitas respostas disso. PDF, fax, mas a questão é que existe toda uma questão do amadurecimento. A gente precisa melhorar, a legislação ainda não chegou ali. Então, tem esse universo 38 mil pés que a gente discutir como é que a gente vai fazer a governança disso. Mas, antecipando isso, a gente sabe que as cláusulas de governança vão chegar e que você vai ter que ter gestores, sistemas, servidores, arcabouço, sei lá como é que você quer dar, frameworks para gestão do consentimento. Porque imagina que o consentimento é uma coisa que você vai fazer sim e não, às vezes sim por determinado tempo, né? Então, você já tem que estar antevendo que existe toda uma questão de se manipular esse tipo de informação consentida, né? Essa informação vai para onde? Vai para um clinical trial, vai para assistência, vai para desenvolvimento de novas drogas, vai para uma startup que está
fornecendo uma solução inteligente para um determinado foco que ela quer atacar. Então, a gente tem que pensar que, embora a legislação esteja nesse, né, o regulador está ainda está com uma espécie de caixinha de areia. Ele deixou para a gente uma caixinha de areia e falou assim, ó, deixa para o pessoal aí, por enquanto vai se virando, mas o que vai acontecer? Mais para frente, eu vou falar que o dado tem que ser manipulado de uma maneira inteligente, não mais displicentemente com um SAMI com pastinhas ou com um GED, simplesmente. Isso não vai ser suficiente para a gente ter o que a gente quer extrair dessa massa de dados, que é uma massa de dados importante para humanidade, digamos assim, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista do ser humano, né? De todos os aspectos, biológicos, genéticos e tudo isso. Então, a gente vai ter que amadurecer a questão da gestão do consentimento. Mas posso voltar a pergunta para vocês? Eu queria saber da transformação digital. A turma foi muito com sede ao pote. E aí, como é que fica a transformação digital? Por que o que a gente está falando aqui é importante? Você tem uma... Vocês estão num pleno processo, né, Alex, por exemplo, de transformação digital, né? Vocês estão no meio dele, né? Como é que você vê isso, tudo que a gente está falando e essa pergunta do Walter? Cara, você falou um ponto que é muito importante para quando a gente começa a pensar em todo o modelo, né? O modelo da transformação digital. Às vezes a gente começa a discutir aí é a mesma confusão da integração com a interoperabilidade, é a transformação digital com a informatização. Às vezes a gente começa a fazer informatização de algum processo, eu estou transformando digitalmente. Pelo conceito, você está transformando, porque qualquer mudança tecnológica é uma transformação digital, né? Mas no que a gente fala popularmente, né, de transformação digital, é como, de forma tecnológica, a gente melhora os nossos processos, a gente melhora o nosso modelo de trabalho. E hoje sim a gente está passando por essa transformação digital no HCorp, né? Nos últimos 2 anos a gente passou pelo processo de transformação digital de informatização. Né? Então nós temos um processo de informatização. Agora a gente está começando a rever todos os processos. Então hoje, para você ter uma ideia, eu tenho 3 projetos estratégicos dentro da instituição, que é transformação digital cadeia de suprimentos, transformação digital call center e transformação digital medicina diagnóstica, né? Que são áreas informatizadas que já possuem os seus dados, mas como eu melhoro isso? Como que eu coloco esse dado de uma forma que tenha qualidade, que gere benefício para a minha instituição? E aí sim, eu consigo já pensar, pô, o RP vai até aqui, preciso de uma ferramenta que me apoie a melhor gerir essa informação. Tá, como que eu vou comunicar? Putz, eu preciso pensar em ter uma interoperabilidade bem definida aqui, para depois não virar apenas 50 milhões de integrações e eu não conseguir trabalhar esse dado de uma maneira que gere valor no futuro. Então, hoje no HCorp, a males que vem para o bem, né? A gente demorou para se informatizar, mas com o modelo da informatização a gente consegue fazer do jeito certinho, passo a passo. Já existem instituições que não tiveram essa sorte, né? Que foram pioneiros no modelo de informatização e começaram a fazer esse quebra-cabeça há muito tempo atrás. E hoje está tendo um trabalho gigantesco para fazer essa interoperabilidade de serviços dentro do seu processo como um todo. Eu vejo que a transformação digital ela tem que estar muito alinhada com a sua linha de interoperabilidade, né? Interoperabilidade, na verdade, faz parte da transformação digital. E quanto antes a gente entender isso, quanto antes a gente começar a implementar isso em conjunto, menores serão as dores no futuro. Porque é aquele negócio, né? Todo mundo que já fez obra em casa sabe que depois que a obra acabou, porque você mudar um negocinho, é uma dor de cabeça do caramba. Então é melhor você já fazer o passo a passo. Aqui eu estou tendo essa oportunidade de fazer o passo a passo, mas já teve outros cenários que eu tive que reconstruir a casa para poder conseguir criar um modelo de interoperabilidade que gerasse o resultado esperado. Guilherme,
para seu azar, quem faz as perguntas sou eu, então eu não vou responder essa. Mas eu vou te dar uma boa aqui para responder. Temos duas perguntas aqui, tanto a do Eliandro Lima e da Camila Virgínia, que a gente pode consolidar numa só. O Eliandro fala sobre o papel da RNDS para a interoperabilidade no país. E a Camila pergunta algum case de sucesso de interoperabilidade em FHIR. Aí eu levanto a bola para você falar um pouquinho da RNDS e do registro de vacinas do Covid-19. Acho que é um case interessante que a gente pode falar, já que muitas instituições de saúde tiveram que enviar informações para a rede nacional. E lembrando que a gente está aqui chegando no final, nos nossos últimos 10 minutinhos, então vamos tentar ser bastante objetivo para a gente conseguir aqui colocar outras perguntas para vocês no Pinga Fogo. Olha, a primeira da RNDS é que é o grau de desconfiança do regulador, né? Acho que a primeira coisa que tem muita gente que nem leu a coisa, porque fala, não, isso aí é lorota, né? Porque daqui a pouco cai o ministro e aí muda tudo. Aí, só para quem está chegando agora na discussão, tem um negócio muito interessante que a Juliana, do DataSUS, que é a coordenadora dos sistemas de inovação lá, ela fala assim, cara, eu sobrevivi a 7 ministros e eu continuo aqui. Então, ela fala de alguma coisa que, assim, tem alguma coisa no ar ali, com esse projeto, que vale a pena você ver, né? Isso é a primeira coisa que eu falo para quem está achando que o troço é lorota. A segunda questão um caso, né? Eu acho que o caso mais emblemático é o de vacinas, de exames e vacinas, né? Você tem 400, eu vi a última estatística de antes de ontem, eu acho, do final de semana, 420 milhões de informações registradas dos brasileiros sobre vacinação, já que subiram para a RNDS no formato HL7 Fire. Isso é tão um impacto tão grande e mostra a força do protocolo que você, não importa se você é público, privado, um laboratório, os herbs, você teve que, de alguma maneira, aprender a escrever a mensagem naquele formatinho, enviar para a rede nacional, que chegou lá no arcabouço que eles têm lá, que eles estão em modernização, e isso é a demonstração, que agora você pode recuperar a informação no seu celular, né? Então, você usa o aplicativozinho do DataSUS e você recupera. Só que esse é o primeiro passo. Isso a gente está falando de 10 anos de futuro de interoperabilidade, né? Esse é um caso muito específico e é isso que é legal nesse sucesso, que a Rede Nacional de Dados de Saúde mostrou que funciona. Então, eu acho que a gente está muito longe agora de dar passos para trás, de chegar algum louco e pôr tudo para trás. Então, respondendo aqui a pergunta da Camila, né, eu acho que esse é o maior sucesso. Tem outros sucessos também, Camila, que a gente pode depois, se quiser me mandar as perguntas, eu posso processar para você e responder, de outros casos outros casos de uso bastante interessantes. Ótimo, Guilherme. Tem uma pergunta do Elano falando sobre terminologia, se existe alguma terminologia usada em nível nacional que pode facilitar a interoperabilidade. Guilherme, em 30 segundos, você pode citar alguns exemplos? Olha, a melhor de todas é o TUS, né? Eu acho que o TUS é a melhor. E o TUS como eu sempre falo, né? É dinheiro na veia, né? Então, o que acontece, né? Como a gente sempre trabalha muito no estímulo de vamos buscar o que está dando dinheiro, muitas das vezes os processos são materializados em torno do código TUS, porque vale dinheiro. O CID é um outro óbvio, né? O CID é um obrigatório, na verdade, né? Você tem que informar o CID. Esses são duas terminologias fundamentais aí. Legal, Guilherme. Chegando no final, então, pessoal, queria que vocês deixassem aí, em 2 minutinhos, uma mensagem aí para o pessoal que está buscando resolver esse desafio
e o que não falta é palestra falando sobre resolver desafios de interoperabilidade, né? A gente gostaria de ser bastante prático nesse assunto. A gente sabe que são hoje necessidades do mercado a gente ir para um modelo mais prático, buscar conhecimento em quem já tem uma história consolidada nisso. Então, Guilherme, Alex, abro aí para os comentários finais, começando para o Alex, para a gente agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente nessa 1 horinha. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de participar aqui da discussão, de aprender um pouco com vocês, e também obrigado aí a todos que participaram, né? Bastante gente, 70 pessoas quase participando da nossa discussão. Acho que é legal, né, ver esse assunto de interoperabilidade criando cada vez mais modelos de discussão. E é isso que a gente precisa, né? Discutir, para que quem for começar a fazer as implementações tenha o caminho reduzido. E só tenho a agradecer a oportunidade de discutir isso com vocês. Obrigado. Muito bom, André. O que eu queria falar é assim, tá na hora da gente colocar a mão na massa para resolver esse pipinão que foi deixado pelos nossos antecedentes aí na nossa mesa para a gente resolver. Então, é a hora de colocar esses projetos para valer, senão a gente não vai... Uma vez você me perguntou, né? A gente precisa disso? Ué, se você quiser fazer as coisas com mais eficiência, com mais precisão, a gente precisa, né? Agora, se você quiser ficar no mesmo modelo do papelzinho, da informação que está armazenada no silo, tudo bem, aí não vai precisar de nada disso. Mas eu acho que não é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento único aqui, de criação de uma comunidade, né? As pessoas querem colocar... A gente teve quantos cientistas que apareceram na pandemia, né? Todo mundo virou cientista de uma hora para outra, né? E até usaram uma época algumas coisas fajutas, né? Como se algumas desses protocolos que a gente tem falado tivessem funcionando, né? Quisera. Mas, assim, é oportunidade de cada um ter o seu pouquinho de médico ajudando o sistema a funcionar melhor, né? Legal, Guilherme. Bom, Alex, Guilherme, foi um prazer ter vocês aqui. Ficaram algumas perguntas ainda aqui na rebarba, eu vou pedir para a Cris encaminhar para vocês e vai ser muito legal se vocês conseguirem responder o pessoal aqui. E esse é um tema super específico, e mesmo assim a gente teve um público bem grande nesse webinar e ele vai estar disponível a gravação aí no YouTube, nas redes da CTC, e vocês poderão ter acesso a isso para poder revisitar algumas das informações que os nossos convidados trouxeram aqui. Hoje a gente falou sobre descomplicar a interoperabilidade. O próximo roundtable da CTC vai ser no dia 20 de julho e os convidados serão o Conrado Tramontini, do Hospital Sírio-Libanês, e o Almir Segatti, aqui da CTC, para falar um pouquinho sobre agilidade e os aprendizados do Sírio-Libanês na jornada de transformação digital. Então, são temas que estão totalmente conectados uns com os outros, e vai ser muito legal a gente ter a experiência de outros grandes centros de saúde aqui de São Paulo e do Brasil para falar um pouquinho sobre transformação digital. Mais uma vez, Alex, Guilherme, obrigado aí por estar conosco hoje e a todos aqueles que participaram com a gente no CTC Roundtable. Até o próximo. Obrigado, gente.